E eu guardei aquele sonho só pra mim, você acredita? Não compartilhei. E Deus estava me cutucando e eu não estava entendendo. E aí Deus usou uma pessoa, logo na mesma semana que eu tive aquele sonho, em 2014, para falar comigo exatamente o que eu tinha sonhado. E aí eu falei assim, é isso. É o que Deus quer de mim e é o que eu vou fazer. E aí eu marquei um gabinete com o pastor Orlando. E eu lembro que eu conversei também com a pastora Rosângela, que eu tinha muito contato com ela. E eles me instruíram. E aí o pastor Orlando me deu a primeira oportunidade. Em 2014, num culto da madrugada, 6 horas da manhã. Eu estava aqui e trouxe a minha primeira palavra. E Deus falou poderosamente nos nossos corações. E eu creio que vai falar hoje de novo, porque a unção se renova, amém? Amém. É Deus que faz, queridos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o cuidado de Deus durante o processo. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo 3. Nós vamos ler do 1 ao 14. Amém? Vamos lá, Êxodo 3. Diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora. Eu envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? O que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou me enviou a vocês. Amém? Querido, eu acredito que todos, ou a maioria, conhecem a história de Moisés. Moisés era um hebreu que nasceu numa época onde o faraó
mandou matar todos os meninos, todas as crianças. E a mãe de Moisés, instruída por Deus, colocou ele num cestinho dentro de um rio. E ele foi parar bem aonde? Na beira do palácio. E aí, caminhando bem rapidamente na história, Moisés cresceu no palácio, foi educado para ser um faraó. Ele recebeu essa educação, foi criado como um egípcio. Mas em determinado momento, ele sai fugido da terra dele por causa de um assassinato. E aí, ele vai para o deserto. E lá ele passa 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Aqui hoje eu quero deixar algo registrado no seu coração. O tempo de deserto, muitas das vezes, é mais precioso do que o tempo de palácio. Deus não forja a gente, Deus não ensina a gente profundamente dentro do palácio. Tempo de deserto é necessário. Moisés passou 40 anos no deserto, achando que tinha acabado ali, que não tinha mais volta, que talvez nunca mais ia rever a família dele, a família de verdade, hebreia. E Moisés passa 40 anos no deserto, pastoreando ovelhas, junto com a família de Jetro. No verso 6, disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Querido, quando Moisés pergunta quem é que está ali se manifestando através de uma sarça ardente, que queima, mas não consome, Deus responde: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E é engraçado que Deus usa a expressão eu sou. Ele não usa eu era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que engraçado isso, né? Por quê? A morte de Jacó tinha sido 215 anos atrás. E Deus estava dizendo: eu sou o Deus de Jacó. Aí eu tiro uma lição para mim e para a sua vida. Quando Deus diz eu sou, mesmo tendo mais de 200 anos que essa pessoa existiu, Ele está dizendo para Moisés: ei, a vida aqui acabou, mas existe algo mais. Existe uma eternidade, existe uma promessa. Porque o corpo físico desses patriarcas da fé não está mais ali. Abraão, Isaac e Jacó não existem mais fisicamente. Mas eu continuo sendo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E eu quero te dizer que nesse momento de deserto, no momento que Deus se manifesta através da nossa dificuldade, da nossa luta, Deus está falando: ei, por mais que o seu corpo pereça, eu continuo sendo Deus da sua vida. No verso 8, Deus diz: por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. E aí eu quero te dizer que Deus não só faz uma promessa a Moisés: eu estou te enviando, Moisés, para libertar aquele povo. Deus não só faz uma promessa, Ele se movimenta.
E eu quero te dizer que quando Deus te coloca no deserto à prova por 40 anos, quando Ele se manifesta e te chama para algo novo, fazendo uma promessa, Ele começa a se movimentar. E acontece que eu e você também temos que nos movimentar. Aí está o nosso erro. A gente acha que quando Deus faz uma promessa, filho, você vai fazer isso, grandes coisas, eu vou te levar e tal. A gente fala, amém, Deus, glória a Deus, eu recebo. E fica de braços cruzados esperando cair do céu. Uma vez eu estava ouvindo um podcast do Alessandro Vilas Boas. E ele disse que Deus falou com ele que ia enviar ele para a Inglaterra. E ele está lá hoje. Alessandro Vilas Boas é um cantor, pregador, evangélico, muito famoso, muito conhecido, jovem, que tinha uma família, tudo aqui no Brasil. E Deus falou, eu vou te enviar para a Inglaterra. Você vai trazer almas de lá. Você vai viver o meu chamado lá. E ele falou que quando Deus falou aquilo com ele acreditou, tomou aquela promessa para a vida dele. E você sabe o que ele fez? Foi estudar inglês. Ele falou assim, Deus, eu não sei quando vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu vou me preparar. A promessa está feita, eu creio que ela vai se cumprir. Ei, querido, quantas vezes a gente perde vivenciar uma promessa de Deus porque a gente mesmo falha, a gente não dá um passo de fé. A fé é dar um passo sem ver o chão. Você não precisa que Deus fale, faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. Você só precisa que Deus te faça uma promessa. É suficiente. É dessa forma que Deus usa a minha e a sua vida. É dessa forma que Deus faz as coisas acontecerem. A nossa fé movimenta o nosso milagre. No verso 9, caminhando no texto, diz, pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Aqui eu vejo o cuidado de Deus com o seu povo. Aqui Deus está falando que Ele ouve, que Ele estava atento ao clamor do povo hebreu e estava ordenando Moisés para ir libertar o povo. E eu quero te dizer uma coisa: não existe pessoa jovem demais, velha demais, rica demais, pobre demais, que não possa ter suas promessas cumpridas pelo Senhor. Ah, porque eu sou muito jovem para ir e fazer isso. Não. Ah, porque eu tenho muita idade já sou muito velho, não posso, não tenho condição de viajar, sair do Brasil, eu nem aguento isso. Não existe. Porque eu não tenho condições financeiras para isso. Se Deus fez uma promessa, Ele vai dar um jeito. Ele vai cumprir. Agora, você dizer que você acredita, que você aceita a promessa de Deus, mas duvidar, tipo, eu não vejo condição de Deus fazer isso. Quantas vezes eu e você perdemos uma promessa por isso? Pela nossa incredulidade. Você acha que é porque Deus esqueceu? Deus não esqueceu, não. Você acha que é porque Deus abandonou, mudou de ideia? Deixa eu te falar uma coisa: Deus não muda de ideia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra dele não volta atrás. Se Ele te fez uma promessa, você precisa dar um passo de fé. Não perca
peca a sua promessa por conta do seu medo, por causa da sua incredulidade. E aí, tem um ponto da história que me chama a atenção. Um personagem, na verdade, que me chama a atenção no meio dessa história toda. A gente conhece a história de Moisés. A gente sabe que ele foi de volta ao Egito. A gente sabe que ele foi o libertador do povo. A gente sabe que Deus operou maravilhas no meio daquele povo durante mais 40 anos no deserto. Mas eu quero chamar a sua atenção para um personagem no meio disso tudo. Jetro, sogro de Moisés. Moisés, durante sua ida ao deserto pela primeira vez, ele encontra com Jetro e sua família. Moisés casa com Zípora, filha de Jetro, tem 2 filhos com ela. E Jetro era um homem extremamente sábio. Jetro era um homem que em poucas referências bíblicas se destaca. Jetro era um homem tão influenciador positivamente que Deus achou que valeria a pena mencioná-lo na Bíblia. Já parou para pensar nisso? Pessoas que influenciam, pessoas que fazem a diferença, são mencionadas na Bíblia. E Jetro é mencionado aqui na história de Moisés. E eu quero te dizer que Deus sempre vai colocar as pessoas certas na hora certa. Se você está passando esse tempo de deserto, pode não ser 40 anos, glória a Deus por isso. Existem pessoas que vão sim servir de pilar de Deus na sua vida, assim como Jetro serviu de pilar para Moisés. Jetro era uma pessoa tão de Deus, com tanta visão espiritual do que Deus podia fazer através da vida de Moisés, que quando Moisés liberta o povo, quando Moisés volta para o Egito, ele volta sem a família dele, ele volta sozinho. E depois, quando Moisés chega com o povo hebreu próximo ao Monte Sinai, Jetro vem e traz a esposa de Moisés e os 2 filhos. E Moisés o recebe no acampamento dos hebreus, no meio do deserto, amigavelmente, feliz, e passa horas com Jetro compartilhando todas aquelas maravilhas que Deus fez. Aí eu gosto de figurar, tá, gente? Eu gosto de ilustrar bastante as coisas. Eu imagino Jetro e Moisés sentados, conversando por longas horas, e Moisés dizendo: meu sogro Jetro, Deus abriu o mar vermelho. Naquela época não tinha internet que a notícia espalhava não, querida. Era no boca a boca. E ele contando para Jetro as maravilhas que Deus operou através da vida dele. Jetro, Deus abriu o mar vermelho. Nós passamos, quando os egípcios foram passar, o mar fechou. Jetro tinha uma coluna de fogo que nos guiava durante o deserto. Jetro, Deus providenciou o maná e as codornizes todos os dias até aqui. E você sabe o que Jetro fez quando ouviu tudo isso? A Bíblia nos fala que Jetro se alegrou. Jetro louvou ao Senhor. E Jetro ofereceu sacrifícios ao Senhor por aquelas bênçãos. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que existem pessoas que servem pilares para nós na nossa caminhada. E existem pessoas que se alegram com as nossas conquistas. Mas mais do que isso, existem pessoas que acreditam em nós, mesmo antes de Deus nos chamar. Jetro investiu na vida de Moisés, lá no deserto, lá atrás, quando
Quando Moisés não tinha nada, quando ele era um foragido do Egito. Jetro acreditou no chamado de Deus na vida de Moisés. Confiou a sua filha a ele. O instruiu porque ele era um homem sábio. Era um homem de Deus. Jetro era um influenciador. E depois de encorajar Moisés a seguir o que Deus tinha chamado Moisés, ele se alegrou junto com Moisés por todos os benefícios que Deus tinha feito. E aí eu quero te dizer, chamar a sua atenção para algo aqui. Quantas vezes eu e você confiamos na pessoa errada que destrói os planos de Deus para as nossas vidas? Existem pessoas que se levantam para minar os nossos sonhos. Existem pessoas que vêm para servir de pedra de tropeço. Mas existem anjos enviados do céu que vêm para sempre nos trazer uma palavra de paz, que vem para sempre nos trazer uma palavra de encorajamento, não importa o que você esteja passando. Eu não conheço, eu não sei o que você está passando, mas eu sei que Deus está te dizendo que Ele tem levantado pessoas para estar com você. Mas presta atenção, porque existem pessoas que são enviadas dos céus para a sua vida, que servem como pilares na sua caminhada. Mas existem pessoas que vêm para te atrapalhar, para falar: não, você não consegue, não, isso aí não é para você não. E você sabe qual é o maior problema? O diabo é sujo, irmãos, muito. Às vezes essas pessoas estão dentro da nossa casa. Quantas histórias eu já ouvi de pessoas que tiveram seus sonhos minados por pessoas da própria família. Sabe, Deus precisa que você esteja atento aos sinais dos céus. Porque Deus mostra, querido, Deus sempre mostra quem é fiel a Ele. Deus sempre vai mostrar. Essas pessoas que vêm para nos destruir, para minar os nossos sonhos, não prevalecerão. Agora, os Jetros da vida, esses permanecem até o final, porque eles vão ouvir a nossa história, vão ouvir o nosso testemunho de vitória e vão se alegrar junto comigo e com você. No versículo 10, diz assim: vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Com apenas um homem, que segundo estudos era gado. Com apenas um homem, Deus libertou quase 3 milhões de pessoas do seu povo das mãos da maior nação, da nação mais poderosa que existia na terra. Você tem noção disso? Você entende isso? Um homem liberta 3 milhões de pessoas da nação mais poderosa do mundo. Você está entendendo que para Deus não tem limite? Você está entendendo que não tem aonde a mão dele possa chegar? Você está entendendo que não tem dificuldade que ele não consegue consertar? Não existe causa perdida, querido. Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é infinitamente poderoso, mais do que a gente possa imaginar.
Olha o que ele fez como um homem. Moisés é um dos maiores personagens da Bíblia. Eu amo a história de Moisés. Amo. Através de um homem gago, que não sabia nem para onde ir, o que fazer, que achou que a vida dele ia se resumir a ficar apacentando ovelhas no deserto. Moisés já estava acostumado com a vida no deserto. Quando Deus tira ele de lá e chama ele para algo grande, algo novo que ele nem imaginava. É assim que Deus faz comigo e com você. Ele tira da nossa zona de conforto para a gente chegar em lugares mais altos, mas às vezes está tão bom ali que a gente vai com preguiça de levantar e ir. Aí depois a gente pergunta: Deus, por que o Senhor não está fazendo na minha vida, Senhor? Ai, Jesus, eu peço tanto ao Senhor para me abençoar, para fazer isso, e o Senhor não faz. Será que é Deus que não está fazendo ou a gente que não está fazendo a nossa parte? Querido, Deus está pronto a abençoar. As mãos dele são sempre estendidas e ele não esquece. Ele não esquece. O que está faltando para mim e para você? Para alcançar as nossas bênçãos. No verso 11, a palavra do Senhor diz: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés aqui demonstra a sua incapacidade de estar em frente ao faraó e pedir que liberte o povo. Quantas vezes eu e você nos sentimos incapazes de viver uma promessa de Deus? Quero te dizer algo. Talvez a gente se sente incapaz porque a gente não se acha merecedor. Talvez porque a gente se sente fraco demais para continuar. Talvez porque a gente se sente acorrentado, aprisionado ao passado. Pecados que nos prendem, nos seguram, nos impedem de prosseguir. Mas aí, querido, olha que coisa linda. Eu quero que você se lembre de Paulo. Toda vez que você se sentir incapaz, preso num pecado, inseguro, fraco, eu quero que você se lembre de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja, Saulo na época, né? Quando perseguidor. Paulo era um perseguidor da igreja, colocou muitas pessoas, muitos fiéis na prisão. Paulo era um homem sanguinário. Você tem noção? Sanguinário, um homem estudado. Cresceu com estudos, ele era inteligente. Paulo tinha conhecimento e se tornou um perseguidor dos cristãos. Até que, um belo dia, indo em direção a Damasco para perseguir mais cristãos, ele teve uma experiência que mudou a vida dele. Paulo teve um encontro com o Senhor, querido, no caminho. Deus chama Paulo naquele momento, Saulo naquele momento, muda o seu nome para Paulo, porque quando o Senhor muda o nome, Ele muda a história. Ele vira a página, começa uma página em branco. Não existe algo que possa te separar do amor de Deus. Deus escreve sempre certo e em linhas tortas.
Deus faz nova todas as coisas. Se antes você pecava, se antes você mentia, agora você já não mente mais. Se antes você murmurava, agora você não murmura mais. Porque você teve um encontro com o Pai. Um encontro para viver uma nova história. E aí no verso 12, Deus afirmou: eu estarei com você. Essa é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Tudo o que Moisés precisava ouvir era exatamente essas palavras: eu irei com você. E às vezes, durante a nossa caminhada no deserto, durante o nosso processo, a gente se sente tão fraco, tão incapaz, que ouvir de Deus: eu estou com você, muda tudo. Nos encoraja a prosseguir, querido. A voz de Deus nos tira da nossa fraqueza. Porque quando Deus fala: eu que te envio, eu estou com você, significa que Deus está pegando você pela mão e te colocando de pé de volta, te fazendo forte novamente, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. É quando você pensa que você está fraco, que você não vai conseguir concluir a sua jornada, é que Deus te coloca de pé novamente e te dá uma força que você nem sabia que era possível nesse ponto da sua vida. E aqui, quando Deus diz essas palavras a Moisés, é que entra o nosso passo de fé. Porque a pergunta não é... Moisés, na verdade, fez a pergunta errada. A pergunta não é: quem sou eu? Mas quem irá comigo? Não importa quem sou eu, querida. O que importa é o que Deus está falando com você. Não importa quem está aqui. O que importa é quem está falando aqui. Não importa se você errou, se você fraquejou, se você teve medo. Deus está falando: eu irei com você. É essa força que a gente precisa. Essa é a injeção de ânimo que eu e você precisamos. Porque aí, quando a gente crê nessa palavra dos céus, a gente consegue romper com as nossas próprias barreiras. Barreiras que a gente mesmo coloca, achando que a gente é incapaz, que a gente não pode. Sozinho, eu e você, a gente não pode nada mesmo. Nem chegar ali na esquina. Agora com Deus... Você lembra que eu falei que Deus usou um homem para libertar quase 3 milhões de pessoas da nação mais poderosa do mundo? O que é impossível para Deus? O que Deus não pode fazer? Não tem nada, querido. Nada. Esse é o poder do nosso Deus. Sexta-feira eu estava ministrando, eu falei que eu estava tentando expressar a grandeza de Deus no culto. E eu disse que quando eu olho uma foto do universo, aquelas fotos que a NASA lança na internet, nova foto do universo, eu não consigo contar quantas estrelas tem numa foto. Não consigo. Depois, se você tiver a oportunidade, abra uma foto do espaço. Tente contar numa foto quantas estrelas tem. Eu, Lara, não consigo. Mas o Deus que eu sirvo,
não só conhece cada uma, mas chama elas pelo nome. Você está entendendo? A NASA acabou de descobrir um novo espaço dentro do universo. Deus criou, Deus conhece, Deus deu um nome para todas elas. Não há limite, querida, para o poder e para a grandeza do Pai. Não tem. Eu sou limitada. Você é limitado. Nós não temos poder nenhum, nós não temos glória nenhuma. Mas o Pai que está no céu pode todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Não há nada que seja impossível para o Senhor. E aqui, voltando para a história, às vezes na nossa fraqueza o que a gente precisa é ouvir do Senhor: eu estou com você, eu irei com você. Dessa forma Deus nos coloca, nos sustenta de pé de novo. E eu quero te dizer que quando você se permite ser usado por Deus, quando você se permite vivenciar as promessas de Deus para a sua vida, Ele não faz apenas o que você acha que Ele vai fazer. Ele não te dá uma resposta, Ele te dá uma experiência. Você pede isso aqui para Ele, Ele te dá isso aqui. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você pede uma mão, mas Deus dá o corpo inteiro. Você sabe por quê, querido? Porque Ele está à porta e bate. Ele está aqui. Ele está dizendo: ei, quando você vai abrir a sua porta para mim fazer grandes coisas na sua vida? Quando você vai deixar eu tomar o controle de tudo? Quando você vai entender que a minha vontade é melhor do que a sua? Quando você vai entender que eu conheço o amanhã e você não? Quando você vai entender que o que eu faço por você é por amor? Quando é que eu e você vamos acordar para a vida e parar de minar as promessas de Deus? Quando? Ei, quem tem ouvidos, ouça. Porque é o que Deus está falando com você nessa noite. As promessas de Deus não têm prazo de validade. Não tem. O problema é que às vezes eu e você cansamos no meio do caminho. E a gente fala assim: Deus, está demorando um pouco. Acho que eu não vou mais não. Deus, está um pouco cansativo, está puxado, não estou gostando. Vou voltar, mas obrigada. É o que a gente faz. Deus está pronto a nos dar algo tão grande e a gente diminui. A gente às vezes coloca Deus dentro de uma caixinha, coloca limite no poder dele, no que ele pode fazer. Mas Deus vem hoje, querido, para nos trazer esperança novamente, para nos trazer visão de futuro, para nos trazer de volta o que nos faltava. Deus sabe o que falta na vida de cada um aqui, eu não sei. Mas Deus pode chegar em lugares onde eu não posso chegar.
Deus pode acessar lugares em você que eu não posso. E talvez você esteja olhando para mim agora e pensando: o que falta em mim? E aí eu te pergunto: o que falta em você? O que falta em você para você confiar plenamente no Pai? O que falta em você para você crer que Ele é fiel para cumprir todas as promessas? O que te falta? Se você não sabe, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você chegue na sua casa hoje. Eu quero que você se coloque diante de Deus, seja no seu quarto, na sala, aonde você se sentir confortável. E tenha um momento a sós com Deus. Pergunta: Deus, o que falta em mim? Quais lacunas precisam ser preenchidas na minha vida para que eu venha ser uma mulher e um homem de fé? O que me falta, Senhor? E depois de perguntar ao Senhor, eu quero que você diga a Deus: Pai, independente do que falta em mim, eu creio que é do seu tamanho, Pai. Eu creio que o que falta em mim é do tamanho de Deus. Eu creio que o que eu preciso vem da parte de Deus. A gente pode até fraquejar, ir para um lado ou para o outro, procurando uma alegria que não existe, passageira. A gente pode dizer: ah, não vou no culto hoje, porque vou ficar em casa assistindo TV. Deus te chamou para algo melhor. E eu quero que você, hoje ainda, se você entendeu essa palavra, se ela entrou no seu coração, eu quero que você chegue na sua casa e tenha esse momento com o Pai. Eu quero que você viva uma experiência com Deus. Eu quero que você entenda que Ele está falando, que Ele ainda pode cumprir as promessas da sua vida. E eu quero que você entenda que Ele está disposto a suprir absolutamente tudo o que te falta. Amém? Coloque-se de pé, querido. Agora você feche seus olhos, porque nós vamos ter um momento com Deus agora. A gente vai começar aqui e você vai terminar na sua casa, amém? Feche os seus olhos agora. Eu quero dizer para você, querido, que Deus não se esquece de nada. Eu esqueço. Talvez alguém da sua família esquece. Talvez um amigo esquece. Talvez as pessoas esquecem o que você está passando, que você precisa de ajuda. Talvez você se sinta só no meio da caminhada. Talvez você ache que não tem mais esperança, que não existe amanhã. Talvez você tenha uma dor solitária que te acompanha há anos.
Eu quero te dizer que Deus sonda e conhece o seu coração. Não há lugares que o Senhor não possa acessar. Só que para o Senhor acessar determinados lugares, nós temos que permitir. Por isso, nessa noite, eu quero orar por nós. Eu quero que a sua mente esteja focada no que Deus ainda pode fazer na sua vida. Continue com seus olhos fechados. Foque no Pai, foque no alto. Eu quero que você mentalize todas as promessas que o Senhor um dia já fez na sua vida. Por mais que já tenha se passado 20 anos, 30 anos, 10 anos, uma semana. Eu quero que você lembre absolutamente todas as promessas que o Senhor fez sobre você e sobre a sua casa. O Senhor te trouxe aqui essa noite para dizer que as promessas dele estão sendo renovadas sobre a sua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer que os sonhos dele para a sua vida não acabaram. O Senhor te chamou aqui nessa noite para te dizer que Ele está entrando na sua casa agora, que Ele visita a sua família, que Ele cura toda dor, toda ferida, que Ele sara, que Ele chama de volta, querido, que Ele ama, o amor dele está na sua casa. Eu quero que você entre na sua casa quando você sair daqui e que você perceba que existe um ambiente espiritual. Eu quero que você chame o Espírito Santo agora para visitar a sua casa. Ei, a presença do Espírito Santo muda todas as coisas. O Espírito Santo é meu amigo, é seu amigo, ele é um consolador. O Espírito Santo vem para arrumar tudo. Sabe aquela bagunça que está lá? Sabe aquela bagunça que você não consegue arrumar de jeito nenhum? O Espírito Santo entra lá para organizar todas as coisas. Sabe aquela dificuldade? O Espírito Santo entra para te dar discernimento, sabedoria para lidar com aquilo. Sabe os seus filhos? O Espírito Santo está dizendo que está cuidando. Sabe o seu marido, a sua esposa? O Espírito Santo de Deus está visitando. Eu quero que você mentalize um ambiente espiritual dentro da sua casa, uma brisa suave correndo naquele lugar, a esperança do céu sendo renovada sobre o seu lar. Aonde o Senhor está, alguma coisa acontece. Não tem como o Espírito Santo fazer uma visita e não mudar algo. Não tem como. Aonde o Senhor está, tem algo acontecendo. E as pessoas vão entrar na sua casa e vão perceber que há algo diferente naquele lugar. E você sabe por quê? Porque hoje o Senhor está renovando as promessas sobre a sua vida. Por isso. Porque hoje o Senhor está dizendo: eu irei com você. Porque hoje o Senhor está dizendo: não tema, seja forte, seja corajoso. Hoje o Senhor está dizendo: ainda há esperança. Hoje o Senhor está dizendo: não há impossível para aquele que crê. Hoje o Senhor está dizendo: renove a sua fé no Pai. Eu quero fazer uma oração pela sua vida agora.
Continue com seus olhos fechados nesse ambiente espiritual. Deus, eu quero clamar o nome do Senhor agora, Pai. Querido, coloque a mão no seu coração. Deus, eu quero clamar o nome do Senhor agora, Jesus. Eu quero pedir que assim como o Senhor se manifestou na vida de Moisés através de uma sarça ardente, que a mesma sensação que Moisés teve quando foi visitado pelo Espírito, que nós possamos ser visitados agora, Pai. Aquela mesma sensação de estar diante da presença do Senhor, de estar face a face com Deus Todo-Poderoso. Eu quero que o Senhor gere, Pai, essa experiência nas nossas vidas agora. Deus, é assim como o Senhor fez na vida de Moisés, quando o Senhor renovou a promessa sobre a vida dele. Eu quero que o Senhor renove a promessa, traz de volta à memória tudo aquilo que traz esperança. Às vezes, Pai, tem promessas que foram esquecidas por nós. Eu quero que o Senhor traga a memória agora, Pai. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que a mesma unção que o Senhor derramou sobre a vida de Moisés, para que ele voltasse ao lugar da sua vergonha e viesse cumprir o propósito do Senhor que vem cair sobre as nossas vidas agora, Pai. Eu quero pedir que a mesma certeza que Moisés teve naquele momento, de que o Senhor estaria com ele, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas agora. E eu quero te pedir que o Senhor gere certeza no coração de cada um aqui, de que o Senhor irá conosco. Deus, fortalece os nossos